Torcedor vascaíno, então vambora, né? Vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo deste domingo, para você, vascaíno, ficar muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino. O nosso Vasco, que vem de um resultado negativo contra a equipe do Fluminense no Maracanã na tarde de ontem, sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O sinal de alerta foi ligado internamente, porém, acima de tudo, é importante seguir em frente. É importante focar no próximo sábado, na partida que teremos contra a equipe do Criciúma, e Ramon terá uma semana cheia para definir qual será o time titular do Vasco da Gama. Mas olha, Vascão, neste Boa Noite Gigante, com você que está aí do outro lado, eu não quero falar sobre Vasco Fluminense, eu não quero falar sobre o técnico Ramon Dias, eu não quero falar sobre reforço. Eu quero falar sobre uma postura hoje adotada internamente e revelada por Ramon Dias na entrevista coletiva de ontem. Um Vasco comandado por Ramon, que durante o Campeonato Carioca pouco utilizou os seus jovens da base do nada. Na primeira, na segunda e na terceira, utilizou jogadores que nem sequer entraram em campo com o elenco do Vasco da Gama na competição estadual e também na Copa do Brasil. A pergunta que fica é: por que isso está acontecendo? Tem um dedo aí por trás fazendo com que Ramon escale os jogadores da base do Vasco? A gente vai falar sobre isso com vocês, pois realmente tem uma influência e por isso hoje os jovens estão entrando em campo. Até que ponto isso é legal? Até que ponto isso é bom para o nosso Cruz Maltino? Enfim, a gente vai falar sobre isso, iremos deixar, é claro, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre pela parte da manhã, às 7 horas. O Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Então, são 3 vídeos, sempre para deixar você aí que está do outro lado muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Além disso, também curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso conteúdo, ajude o nosso canal a chegar a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma. Show! Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, né, esse Boa Noite Gigante, falando sobre o principal assunto deste domingo, após essa derrota para a equipe do Fluminense. O principal não, né, porém, um dos principais, que foi a fala de Ramon Dias, dada na entrevista coletiva de ontem. O técnico argentino, que está no Vasco da Gama desde o meio do ano passado, foi um dos grandes responsáveis pela permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro de 2024. O Vasco, que com o Ramon no início do trabalho estava ali na zona do rebaixamento, passando por um momento muito difícil, virou a chave, conseguiu a permanência e deu ao torcedor vascaíno uma expectativa muito grande de conseguir ter um ano de 2024 mais tranquilo. Um Vasco que, inclusive, dentro das 4 linhas, desempenhava um bom futebol, era forte tecnicamente, era forte mentalmente e emocionalmente. O Vasco conseguiu superar a barreira de emocionalmente estar abalado pela perspectiva real iminente de um rebaixamento e conseguir, virando essa chave, ficar na elite do futebol brasileiro e quase conquistando a vaga a uma Sul-Americana. E essa virada de chave passou por termos um elenco sob o comando de Ramon, acima de tudo forte emocionalmente, mas um elenco maduro emocionalmente. O Vasco da Gama se tornou no ano passado um elenco maduro. E a gente viu que o Vasco da Gama como grupo, no ano passado, tirou os jogadores do seu elenco jovens e Ramon Dias fez questão de colocar dentro do grupo atletas mais maduros com relação à idade. O Vasco fechou o seu ano de 2023 com o time titular tendo a média de idade muito alta, com o Léo Jardim no gol, com o Maicon na zaga, Medel na zaga, que são 2 jogadores acima dos 30 anos de idade, com o Piton na lateral esquerda, com o Paulo Henrique na lateral direita, com o meio-campo, isso eu tô falando da escalação do último jogo, tá? Com o meio-campo composto por Jair, Payet, Praxedes, Marlon Gomes. O Marlon é um cria e o Praxedes é um jogador jovem, mas o Praxedes é um jogador já muito rodado
E o Marlon Gomes está no profissional do Vasco da Gama, salvo engano, desde o ano de 2022. Então, já havia, né, mais de 2 temporadas como profissional do Vasco. O Peck também era um cria, mas o Peck já atuou no profissional do Vasco em 2019. Então, no ano passado, o Peck já tinha 4 anos de profissional com o Vasco. A gente não pode falar que é um jogador imaturo. É um cria, mas é um jogador maduro com relação à idade. E o Verratti, de 33 anos de idade, um atleta cascudo. O Ramon, no ano passado, evitou usar os crias da base. A gente não via, por exemplo, o Ryan, que no ano passado já era uma promessa, chegou a fazer gol contra o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro sob o comando de Barbieri, nem sequer sendo relacionado para os últimos jogos. A gente não viu outros jogadores que se destacavam na base, como o Estrela, como o próprio Eric Marcos e outros atletas, inclusive o lateral direito Paulinho, que até hoje é um dos grandes nomes, aparecendo na equipe profissional, pois era uma opção de Ramon Dias não utilizar os jovens, utilizar jogadores maduros, para que o Vasco, através de uma maturidade dentro do grupo, faltando a questão técnica, tática, não se abalasse emocionalmente e conseguisse garantir ali um bom resultado nas partidas. E Ramon entendeu que para esse ano seria necessário também manter um grupo forte emocionalmente, maduro com relação à idade, à média de idade do grupo, e aos pouquinhos ir colocando alguns crias. A gente viu isso lá nos jogos tanto do Campeonato Estadual quanto nas 2 partidas da Copa do Brasil. Eu vou trazer um exemplo de time aqui que, ao meu ver, é o titular do Vasco, que enfrentou a equipe do Água Santa na Copa do Brasil. O time do Vasco foi formado pela seguinte escalação, olha só. Aliás, não estou conseguindo identificar essa escalação aqui de uma maneira correta, então vou buscar outro jogo, tá? Vou buscar o que, na minha opinião, era o melhor time do Vasco da Gama, quando goleou a Portuguesa pelo placar de 4-0 do Campeonato Carioca. O time do Vasco, à época, jogou muita bola, que desempenhou muito bem, tinha uma formação da seguinte maneira, ó. No gol, goleiro Léo Jardim, uma trinca defensiva formada por Léo, Medel e João Vitor, no caso, os 3 formando uma linha de zaga, um meio-campo que era formado por Esforça, Payet e Galdamez, aberto pelo lado direito Paulo Henrique, aberto pelo lado esquerdo como ala Lucas Piton, e uma dupla ofensiva formada por Verratti e Adson. Nenhum cria da base no time titular, nenhum. E no banco a gente via como cria apenas o Ryan. Só o Ryan era visto como cria. O JP, que é uma grande promessa, não vinha sendo relacionado. O Eric Marcos não vinha sendo relacionado. O Estrela não está sendo relacionado, mas é uma promessa. Ramon Dias nem sequer colocava no banco de reservas. Paulinho, que também é uma promessa, Ramon Dias não colocava no banco. Isso por uma vontade do mesmo. Por entender que o Vasco, não tendo um elenco assim bom dentro das 4 linhas, tecnicamente, era necessário colocar atletas mais cascudo dentro de campo. Por isso a base não vinha sendo utilizada. E olha, todo respeito, eu concordo. Eu não acho legal queimar jogadores da base. Ramon Dias, durante as suas entrevistas, ele sempre falou muito isso. É necessário ter cuidado com os crias. Na frase argentina, né, a palavra argentina, os pibes, como o próprio Ramon diz. É necessário ter calma, ter paciência. E ele disse em uma entrevista, lembra até hoje que eu estava cobrindo, contra o Madureira, após a partida, que a torcida, quando o Vasco joga mal, já começa a chiar. Então é necessário ter cautela. Ele respondeu assim quando foi perguntado sobre o Esforça, um jogador que veio do New Old Boys, mas muito jovem, de 22 anos de idade. E ele diz, é necessário ter cautela. Eu não posso colocar esses jogadores no fogo até para não queimar os atletas. Até para não queimá-los. E é uma realidade. Então por isso, Eric Marcos, Ryan, JP, o próprio Esforça, que chegou e não vinha jogando, por uma opção do Ramon, para ter calma para os garotos e aos poucos colocá-los dentro de campo. E do nada tudo mudou. Um Vasco que não utilizava os seus crias, ou, caso não os crias, os jogadores mais jovens, iniciou um campeonato brasileiro com muitos jogadores jovens sendo relacionados para a partida e entrando até em campo. Na estreia do Brasileirão contra a equipe do Grêmio, o Vasco teve dentro das 4 linhas o Esforça, que é um jogador de 22 anos que o Ramon teve muito cuidado para soltar na equipe titular, e soltou logo na primeira rodada do Brasileirão. Salvo engano, foi o primeiro ou o segundo jogo de Esforça como titular. Além disso, colocou na segunda etapa Ryan, colocou na segunda etapa JP, que é da base do Vasco da Gama, 3 jogadores jovens, o que a gente não via como algo normal por parte do técnico argentino, e não parou por aí, porque contra a equipe do Red Bull Bragantino novamente se repetiu. Contra o Red Bull Bragantino novamente o Ryan entrou dentro de campo,
Foi um jogador jovem do Vasco da Gama, é um cria, é uma promessa, mas que Ramon não vinha utilizando. E Ramon o colocou na partida contra o Red Bragantino. Agora, contra o Fluminense neste último sábado, novamente isso se repetiu. Rayan entrou em campo. O Eric Marcos, que não vinha nem sequer relacionado, voltou a entrar em campo. Então, calma aí. O que está acontecendo? Como um técnico que tem uma filosofia de ter um grupo maduro, ter um grupo com idade avançada, para dar uma solidez, até na minha opinião, emocional ao elenco, do nada vira a chave e começa a colocar jogadores jovens da base do Vasco. Será que foi do nada? E a resposta foi dada por Ramon, porque não foi do nada. Ramon mudou sim de postura. Ramon começou a colocar os jovens. Ele responde aí a você agora. O que o fez trocar esse grupo do Vasco. Deixar de, no caso, ao invés de deixar de colocar os jovens, colocá-los para dentro do grupo. Nosotros cuando nos reunimos con el presidente del 7-7, estuvimos todos juntos hablando, también me pidieron que haga jugar a los jóvenes. Entonces, aparte que lo estoy preparando para que las condiciones que están puedan rendir y están mejorando, van creciendo. Falta mucho tiempo, jugamos en tres días, en una semana jugamos 3 partidos. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, uma situação assim muito complicada. Ao meu ver, compreendo o lado do grupo norte-americano de querer ver os jovens e compreendo também como torcedor que isso é uma filosofia. O Vasco em si é um clube que é um clube formador. É um clube com uma história de formar ídolos, não apenas cruz-maltinos, mas para o cenário do futebol nacional. O Vasco é o clube de Roberto, é o clube de Romário, é o clube de Pedrinho, é o clube de Felipe, é o clube de Edmundo, é o clube aqui de Gabriel Peck, de Marlon, de Andrei Santos, de Felipe Coutinho, de Douglas Luiz, de Alan, de vários outros jogadores, de vários outros craques da bola. Então é uma filosofia do Vasco. O Ramon, ao meu ver, errava sim ao deixar de colocar o Rayan. Pô, gente, o Rayan é craque, o Rayan é diferente. O Rayan é um jogador colocado no cenário do futebol nacional como uma promessa, uma joia. Ramon e o Hendrick, o Rayan, perdão, e o Hendrick em determinado momento da carreira, estiveram na mesma prateleira de promessa, a nível de promessa do futebol internacional. Jogador buscado, procurado por vários clubes. Então, ao meu ver, assim, sinceramente, Ramon errava em muito com relação a isso, de não colocar os jovens. O JP, domingo, contra o Grêmio, né, retrasado, entrou e jogou muita bola. O Rayan entrou muito bem quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Então tem que colocar essa molecada para jogar. Tem que colocar a garotada para jogar. Mas aí tem que haver um equilíbrio. Porque a partir do momento que o Ramon ele deixa a sua filosofia de jogo de lado e, assim, a partir do momento que ele tem uma filosofia de jogo, a deixa de lado e o Vasco pode cair de rendimento por ele deixar a sua filosofia, assim, de lado para uma vantagem maior do grupo norte-americano, aí eu já não acho muito legal. Porque eu acho que tem que haver um limite ali. Tem que ter uma linha tênue de até onde é a autoridade do Ramon e até onde é a autoridade do grupo norte-americano. Até onde há um desejo da 777 em colocar os jovens e até onde a 777 influencia na escalação do técnico argentino. E se hoje o grupo norte-americano influencia na escalação, aí, meu amigo, tá errado. Porque 777 não tem que influenciar, e com todo respeito à palavra, em porcaria nenhuma em escalação do Ramon Dias. Não querem saber do Vasco. Estão lá do outro lado do mundo. Aparecem aqui de 3 em 3 meses, 5 em 5 meses. E aí quando vem que adaptar na escalação do Ramon, aí eu não concordo. E não concordo principalmente se o fato de colocar os jovens não for por uma filosofia de Vasco da Gama, que é ser um clube formador. Porque se for essa filosofia, vamos colocar os jovens porque o Vasco é um clube formador. Vamos colocar os jovens porque tem vários craques dentro da base do Vasco. Vai aumentar a competitividade do grupo. Aí ok, aí eu acho muito legal. Agora, se for para colocar os jovens no intuito de uma venda futura, aí, meu amigo torcedor, sinceramente, não concordo em nada. Se for para colocar jovens dentro do grupo, dentro do time titular, para jogar, visando venda e colocar dinheiro dentro dessa empresa que, me desculpe, começa a dar indícios de que pode prejudicar mais do que ajudar ao Vasco da Gama, uma bagunça danada, um Vasco sem executivo, um Vasco com um CEO que não entende nada de futebol, um Vasco com uma bagunça total, aí é melhor não colocar os jovens. É melhor deixá-los de lado, deixa o Ramon Dias seguir com a filosofia deles e manda o grupo norte-americano cuidar do que é deles lá nos Estados Unidos e deixar o Vasco da Gama do jeito que tá. Que assim é muito complicado, é muito difícil. Então acho que sim, tem que ter limite.
tem que ter uma linha tênue e é entender até onde vai esse limite do grupo norte-americano dentro do Vasco da Gama. Mas enfim, Vascaíno, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo deste domingão. Já já, é claro, né, estaremos aí de volta com vocês para falar de Vasco da Gama, com nossa Acorda Vascão às 7 horas da manhã, e contaremos muito com o apoio e a presença de todos. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!